T-News. Apresentação: Marely Martins. Entrevista T-News. E agora nós vamos conversar com o pré-candidato ao governo do Paraná, o ex-senador Osmar Dias, do PDT. Bom dia, Osmar. Bom dia, Marely. Bom dia a todos. Osmar, uma definição importante a respeito do seu posicionamento em relação ao partido, né? O senhor já havia concedido outras entrevistas para nós aqui, dizendo que tinha uma grande intenção de ficar no PDT, mas que conversava também com o PSB. Mas já está definido que o senhor fica, então, no PDT? Não vai se filiar ao PSB? Marely, nós já falamos bastante sobre esse assunto e eu até gostaria de encerrar, o assunto de partidos, de alianças, porque a população não aguenta mais as pessoas falando sobre partidos políticos nesse momento. Mas, para responder a sua pergunta, eu me mantenho no PDT firme, como pré-candidato, porque, como eu já disse, há 17 anos estou no PDT, não há nenhuma razão que me leve a sair do PDT para buscar outro partido onde as pessoas estão discutindo qual o discurso que eu poderei fazer naquele partido. Eu quero ter liberdade para fazer o discurso que eu pretendo encaminhar as minhas propostas, o meu projeto de governo. Imagina se eu vou entrar num partido que vai me regular aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso falar. Veja, eu dei uma entrevista sobre o pedágio esses dias atrás. Causou muita polêmica, causou muito descontentamento na bancada do PSB, inclusive. Eu sou de um tempo, viu, Marely, que ninguém pode dizer o que eu devo ou não devo falar. Então, diante disso, eu me mantenho firme no PDT, vou buscar uma aliança, e se o PSB quiser fazer uma aliança para construir um projeto juntos para o Paraná, será bem-vindo. Agora, o senhor destacou nas outras entrevistas aqui à Rádio T que teria colocado, claro, algumas condições para se manter no PDT. Entre elas, a liberdade para que pudesse apoiar a candidatura do seu irmão, o senador Álvaro Dias, do Podemos, à presidência. Então, isso ficou certo? O PDT vai apoiar Álvaro Dias? Não, o PDT é uma coisa, eu sou outra. Eu tenho a minha convicção pessoal, sou irmão do Álvaro, tenho lealdade. Acredito que um irmão que apoia um outro candidato demonstra não ter caráter, e eu, por ter muito caráter, vou apoiar com toda certeza o meu irmão. O PDT tanto aceita isso que em todas as entrevistas eu repito a mesma coisa. Senador, uma composição, o senhor fala na aliança, o que seria bem recebido como aliança partidária? Quais são os partidos que poderiam compor essa aliança que o senhor está tentando desenhar, senador? Bem, eu penso assim, que Laroca, todos os partidos que quiserem apoiar o projeto que eu pretendo apresentar ao Paraná, todos. Eu não coloco nenhuma restrição a nenhum partido, a não ser aqueles que já têm candidato. Então eu vejo, por exemplo, já estão eliminados dessa possibilidade. O PT, que já tem candidato. O PSD, que já tem candidato. O PP, que já tem candidato. Os outros, trata-se de apoiar um projeto, não é apoiar uma ideologia. Eu considero muito importante que antes de conversar comigo, os partidos saibam de algumas coisas. Por exemplo, eu não vou fazer loteamento de cargos públicos. Eu não vou nomear indicados políticos que não tiverem conhecimento técnico para ocupar aquele cargo para o qual estão sendo indicados. Eu creio que a raiz da corrupção é isso, a indicação sem nenhum preparo para ocupar cargos que exigem conhecimento técnico. Eu vou dar um exemplo. No IAP, o atual governador nomeou uma pessoa sem conhecimento técnico, despreparada e, sobretudo, preparada para uma outra coisa, né, para vender licença ambiental. Deu esse rolo todo, está aí a confusão que precisa ser apurada, inclusive investigada. Tem tantos exemplos de pessoas que ocupam cargos sem conhecimento técnico que eu decidi o seguinte:
os partidos que queiram me apoiar têm que saber que vai acabar essa história de lotear o Estado em um pedacinho para cada deputado. Isso é, sem dúvida nenhuma, a raiz de toda a corrupção. Agora, eu tenho conversado com o PRB, tenho conversado com o PPS, tive uma boa conversa com o deputado Rubens Bueno essa semana, tenho conversado com o PMDB, tenho conversado com os partidos menores que compõem aí a Assembleia Legislativa, como, por exemplo, o partido do deputado Márcio Pacheco. Enfim, todos os partidos poderão conversar comigo, mas tem que saber que o meu projeto é fazer um governo de absoluta austeridade, acabar com a gastança, acabar com a folia, acabar com a nomeação política que tem colocado muita ineficiência na gestão pública deste Estado e deste país. Se não for assim, não estão convidados a participar desta aliança. Nós estamos conversando com o pré-candidato ao governo do Paraná, o ex-senador Osmar Dias, do PDT, e o senhor disse há pouco na entrevista que fica no PDT, mas que está aberto a conversas, é claro, com o PSB, se eles quiserem seguir o seu modelo, né, de governo, aquilo que o senhor defende. Mas como o PSB no Paraná tem uma forte influência do governador Beto Richa, né, visto que os deputados do PSB integram a base de apoio do Beto Richa, e o senhor tem feito um discurso de oposição ao grupo do Beto Richa, hoje é possível dizer que dessa forma as alianças estão descartadas, então? Não, eu não posso descartar por eles. Eles é que vão decidir. De minha parte, eu estou aberto a conversar. Até porque, recentemente, ingressou no PSB o deputado Aliel, que é de Ponta Grossa. E eu já tenho um deputado muito leal, que é o Paulic. Mas nós temos aí o Aliel, que entrou no PSB, que pretende dar o apoio à nossa candidatura. Então, nós vamos ter que discutir. Tudo depende do pensamento dos deputados que compõem o PSB no Paraná. Eu não sei se nem todos ficarão, né, no PSB, depois da decisão que tomou a Executiva Nacional de não apoiar, por exemplo, o PSDB a nível nacional, o Geraldo Alckmin. Tem muita coisa ainda para ser decidida. E digo uma coisa para você, Marelli e Laroca, nós estamos no momento em que muitas coisas vão mudar, até porque depende aí da decisão do Beto, depende se ele sai ou se fica, depende da decisão dos candidatos que já estão colocados a governador, se manterão a sua candidatura ou se não manterão, por conta de muitas coisas que podem acontecer até as eleições. Então, eu estou aberto a fazer aliança, mas sempre afirmando, existe um projeto hoje que está sendo defendido pelo atual governador e pelos seus dois candidatos. Os dois candidatos a governador, quem são? São aqueles que participaram do seu governo, a Cida e o Ratinho, e terão que defender esse projeto. Eu estou fora disso, eu não participei desse governo e não concordo com esse modelo. Eu prefiro um modelo onde o prefeito que quiser levar recurso tem que ter um projeto em mãos para justificar a liberação desse recurso. Eu quero uma parceria muito forte com os municípios, mas nós vamos trabalhar com projetos que possam representar uma boa aplicação dos recursos públicos. Eu não concordo que um governo possa fazer, por exemplo, o que foi feito com essa antecipação de receitas, que já tirou do próximo governo 3 bilhões e 500 milhões de reais. Eu não estou falando de pouco dinheiro, estou falando de 3 bilhões e 500 milhões de reais que vão fazer muita falta, tanto para o próximo governador administrar o Estado, quanto para os próprios prefeitos que hoje estão recebendo esse recurso, porque 25% desses recursos já pertencem ao prefeito. É recurso de ICMS, que naturalmente legalmente já são dos municípios. Portanto, nós estamos falando de um novo modelo de governo com austeridade, com responsabilidade e com muita seriedade para que o Estado possa sair desse baixo desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo. O Estado de Santa Catarina, no ano passado, cresceu 4,2%. O Paraná cresceu a metade disso. Por quê? Tem indústrias funcionando lá, tem uma política tributária que atrai novos investimentos e é o que nós queremos para o Paraná. Senador, segurança pública, a gente bate-se pesquisa
pela sociedade, e na nossa região está muito aparente isso, essa sensação de insegurança, o episódio de Palmeira, o episódio na rodovia do roubo dos carros fortes, a própria situação da Caixa Econômica aqui em Ponta Grossa. Dentro da sua visão e dessa discussão de futuro plano de governo, como é que o senhor vê a segurança pública do Paraná e qual seria a segurança pública ideal, principalmente para nós pontagrossenses da região dos Campos Gerais, que estamos sofrendo muito com essa questão? Ô Laroca, por isso que você falou aí, nós precisamos mudar um pouco o foco. Nós não podemos continuar falando em plano de governo para 4 anos, nós precisamos fazer um projeto de Estado. Nós estamos construindo um projeto de Estado de médio e longo prazo que pense que uma população que não teve a oportunidade de estudar, não teve escola, não teve um ensino de qualidade lá atrás, pode ser parte dessa bandidagem que anda solta pelo Paraná e que procurou um caminho que não era o caminho que poderia ter procurado se tivesse tido essa oportunidade de estudar, de ter escola. Isso nós queremos fazer para as gerações futuras. Agora, nós já estamos numa situação que não dá para ficar fazendo poesia com isso. Temos 10 mil presos nas delegacias do Paraná, muitas cidades sem delegados, e quando você fala em 10 mil presos nas delegacias do Paraná, o que representa isso é que a Polícia Civil, ao invés de estar cuidando das pessoas de bem na rua, estão obrigados a ficar dentro da delegacia cuidando de bandidos. E tinha um projeto do atual governo de se construir 14 presídios. Tem um sendo feito apenas em Campo Mourão, porque erraram até na concepção do projeto. Ao invés de fazer um projeto para fazer um presídio adequado aos condenados que estão nas delegacias, fizeram um projeto para regime semiaberto. Ora, se você tem pessoas condenadas, você não pode ter regime semiaberto. Então, tiveram que anular tudo, não fizeram nem a concorrência, e daí o que nós temos? Um atraso nisso, e o próximo governo vai ter que fazer, para abrigar esses presos que estão nas delegacias, porque não cabe mais ninguém nas prisões, que estão já superlotadas, e nós temos as delegacias superlotadas e muitas cidades sem delegados. Tem que recompor esse quadro no mínimo necessário. Isso só resolve? Claro que não. Nós temos que ter um serviço de inteligência mais avançado e, para isso, não é só colocar câmera em cidade que vai resolver o problema, mas é qualificar a polícia, é treinar a polícia, é fazer uma integração da Polícia Civil com a militar, que se fala há tanto tempo e não se procurou isso, porque eu acredito o seguinte, que quem tem que ser o comandante real disso não é assumir a Secretaria de Segurança, como já no passado um governador fez, que não deu certo, mas é colocar gente especializada na Secretaria de Segurança e o governador ser o comandante para que haja essa integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, junto com o Exército, porque essas drogas e armas estão entrando na fronteira de forma livre. Há um caminho de armas e drogas que passa pelo Paraná e vai até o Rio de Janeiro. Isso tem que ser resolvido, junto com o Exército, junto com a Polícia Federal. Esse é um assunto que tem que ser pego de empreita. Não é dar prioridade, aquele discurso, segurança, educação e saúde. Isso todo mundo fala. Mas é pegar isso e o governador ser o comandante disso. Fazer uma reunião por semana para ver onde estão os locais onde a criminalidade está alta e ter forças-tarefas atuando de forma efetiva, deslocando essas forças-tarefas que vão ser móveis para que elas possam combater a criminalidade onde os bandidos estão se concentrando. Eu acredito muito que dá para diminuir bastante essa criminalidade que hoje realmente transforma o Paraná num estado inseguro. Porque eu sempre digo o seguinte, não dá para ter liberdade se você não tem segurança. Então, vamos dar liberdade às pessoas para que elas possam sair à noite, para que elas possam se divertir, porque hoje elas não estão podendo.
Osmar, o senhor é sempre muito claro quando fala do seu apoio à candidatura do seu irmão, senador Álvaro Dias, à presidência do Brasil. Mas o Álvaro já não é tão claro. Recentemente, até em entrevista aqui à Rádio T, quando questionado sobre a disputa no Paraná, ele disse: me deixem fora dessas articulações, eu não participo de articulações no Paraná. E disse também que a população é que deve escolher, né, quem é o melhor candidato, né, para o próximo governo. Ou seja, ele não declarou abertamente o apoio à sua candidatura no Paraná. E ao mesmo tempo que fala que não está participando das articulações do Estado, recentemente esteve reunido com o outro pré-candidato, Ratinho Júnior, do PSD, discutiram inclusive a possibilidade do Ratinho, né, ser o candidato e o senhor disputar o Senado. Como é que o senhor vê esse posicionamento do seu irmão? Bom, Marielle, primeiro, conversar não tira pedaço de ninguém. Eu não tenho nenhuma preocupação com as conversas que os outros adversários estão tendo. Eu fico feliz se o Ratinho, que foi conversar com o Álvaro, queira apoiar o Álvaro também, né? E o Álvaro, no momento certo, vai declarar apoio. Eu tenho certeza, se ele está escolhendo o melhor projeto, ele já escolheu. O nosso projeto é diferente do que está aí. Ele tem criticado muito o atual projeto. Sempre criticou. Não há razão, portanto, para eu não acreditar no apoio dele à minha candidatura, ao meu projeto. Nós conversamos com o pré-candidato ao governo do Paraná, Osmar Dias, do PDT. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no T-News e um bom dia. Obrigado ao Laroca, obrigado a você, Marielle, obrigado, um abraço a todos. T-News.